Você ronca, respira pela boca, sente dor na mandíbula ou acorda cansado? Pode ser que o problema esteja no seu sono ou até mesmo na forma como você respira. No episódio de hoje, a gente vai te mostrar como que o otorrino e o dentista juntos podem transformar o seu sono, a sua saúde e até o seu humor. Recebemos hoje o Dr. Rodrigo Belumati, otorrino e médico do sono, para poder descomplicar tudo isso com você. Vamos entender tudo nesse papo? Tá no ar o Pode Sorrir. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Quero te agradecer a sua presença hoje aqui no Pode Sorrir. E só lembrar o pessoal de casa, a gente tá aqui no YouTube, no Spotify, no Pode Sorrir. A gente também tá no nosso Instagram, @Clínica Odontológica Santé. E para começar esse papo, Rodrigo, queria te desejar boas-vindas, queria que você falasse um pouquinho de você, de como que é ser otorrino e um pouquinho da sua área de atuação. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite, muito obrigado, Roberto. É um prazer para mim estar aqui nessa construção do seu sonho, desse podcast. É muito legal essa ideia e muito obrigado mesmo pelo convite para a gente trazer para a população esse papo importante sobre o sono. Eu, como otorrino, tenho uma coisa muito a acrescentar nisso. O otorrino tem muito a ver com essa parte do sono. Então, eu sou o Rodrigo Belumati, sou médico do sono e otorrino. Eu tenho uma filha chamada Lavínia, sou do Espírito Santo, morava em São Paulo e recentemente me mudei aqui para BH. O otorrino, ele estuda ouvido, nariz e garganta. Então, nós temos, assim, uma gama, uma infinidade de doenças relacionadas a essas partes, né? Uma proximidade muito grande com a boca, né? Muito, muito. Então, assim, o dentista, a gente tem uma troca diária, o dentista com o otorrino e tal. Então, a gente tem muita coisa para poder conversar aqui junto e muitas doenças, assim, às vezes os pacientes não sabem. O otorrino passa por uma rinite, mas pergunta assim, doutor, você também mexe com o ouvido? Sim, sim. Então, assim, são áreas muito interligadas, às vezes a gente acha que não, mas tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas a gente lida muito com rinite, sinusite, problemas da voz, problemas de infecções, principalmente na garganta, infecções de nariz, enfim, como a sinusite, problemas no ouvido, problemas de audição, tontura, o próprio ronco e a apneia do sono. Enfim, são áreas que o otorrino geral já tem essa vivência diária, sabe? Perfeito. E como você também, além de otorrino, é especializado nessa área de medicina do sono, queria que você falasse, né? Qual que é a diferença do ronco, da apneia e qual delas que atrapalha mais o sono? Como que é Perfeito. Essa questão do ronco? É uma dúvida, assim, muito frequente. As pessoas acham, às vezes, que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa e tal. Mas são coisas diferentes, mas que estão interligadas. Primeiramente, o ronco, ele é um barulho. Então, vai ser o barulho da via aérea no momento que ela está fechando durante o sono. Então, a pessoa que dorme normal, não tem nenhum problema durante o sono ali relacionado à respiração, o ar vai passar ali e não vai fazer barulho. Se você tem uma via aérea que já está mais estreitada, mais fechada, a vibração do ar nos tecidos, né, nesse ar vai fazer um barulho, que é esse ronco. Já a apneia do sono já é um problema muito mais grave, ele vai ser uma parada de respiração. Então o paciente vai fechar a garganta, vai fechar, enfim, a via aérea, normalmente é na garganta, e não vai passar o oxigênio ali, então vai ter interrupção de respiração. E aí isso a gente considera apneia. Normalmente os pacientes que têm apneia roncam, mas nem todo mundo que ronca vai ter apneia, a gente precisa de investigar. Mas o principal sintoma de quem tem apneia é porque ele já está roncando. E aí você falou também que a apneia ela é mais grave do que o ronco. E quais são as consequências, né, da apneia do sono, do ronco, se a pessoa não busca tratamento, né? E às vezes, né, a gente estava conversando aqui antes, até a questão do otorrino não ser um médico que as pessoas buscam uma prevenção. Perfeito. Né, não buscam, às vezes a pessoa muito tem 30 anos de idade e nunca foi no otorrino. É frequente acontecer isso, infelizmente, né? Na verdade, a apneia do sono, ela tem graus. Então, eu costumo dizer que é uma doença muito evolutiva. A pessoa começa roncando, aí ele não resolve aquele ronco, passa para uma apneia leve, de uma apneia leve para moderada, chegando a grave, tá? Então, a gente tem estágios. A apneia grave, o nome já diz, é uma apneia muito mais grave mesmo, ela vai ter consequências mais graves. Então, quanto pior é o grau da doença, piores vão ser essas consequências. Mas consequências estão no nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe, que são coisas mais
bobas, vamos dizer assim, mas que a gente precisa dar importância para isso. É uma sonolência durante o dia, um cansaço. Você acorda e já se sente cansado, quer voltar para a cama, parece que não dormiu muito bem, sabe? Então, isso já é uma consequência de uma noite mal dormida, talvez, por exemplo, por uma apneia. É uma sonolência muito importante de você causar talvez um acidente no trânsito ou no trabalho, enfim, por causa dessa sonolência, desse cansaço em si. É o problema de humor, uma irritabilidade muito grande. Produtividade também, Produtividade, sem dúvida. Eu atendo muito paciente falando assim, que eu rendia muito na minha empresa, eu não tô rendendo mais, eu não tô conseguindo dormir mais, quero que você resolva meu sono. A gente vai ver realmente, o problema da pessoa não tá no dia. O dia dele, ele tá tão atarefado, muitas coisas, mas o problema tá na noite, ele não tá descansando ali à noite perfeitamente para no dia seguinte ele conseguir render, né? E o problema pior são as consequências cardiovasculares que essa apneia pode ter, principalmente essa apneia mais grave. Então começa com uma pressão que fica mais descontrolada, uma pressão alta com difícil controle, uma probabilidade maior de ter um diabetes, e aí pode infartar, pode ter um AVC. Tudo isso por causa do sono. Por causa do sono e às vezes um ronco que a pessoa achava que era normal, por trás disso tinha essa apneia que ia desenvolver, e eu já peguei muitos casos, tá? De paciente às vezes com 30, 40 anos, menos de que 50 anos, ia infartar e não tinha nada, nem tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha nada, e foi descobrir que tinha uma apneia que não estava tratada. Então é uma doença muito silenciosa, sabe? A gente tem algumas doenças até na odontologia, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma dor de dente ou tem uma cárie, ela vai ver ali um pontinho escurecido no dente, dá um buraquinho, ela começa a ter dor. Mas tem uma doença, por exemplo, que são as doenças da gengiva, que elas têm um curso mais silencioso. Então, pelo que você está me contando aqui, o que eu estou percebendo? Né? Eu fui no otorrino quando era jovem, assim, criança, porque realmente eu estava respirando muito mal. Meus pais perceberam, me levaram, eu fiz aquela cirurgia de adenoide, e minha mãe falou que foi sensacional. Que eu não lembro muito, que eu era mais novo, mas minha mãe fala que eu comecei a acordar melhor. Meu pai me acordava para ir para a escola, eu estava mais disposto, né? Não ficava enrolando ali, não ficava mal-humorado ali no sono. Então minha mãe me lembra, eu tenho essa lembrança do otorrino, né? E mais tarde, na fase adulta, eu fiz a cirurgia de desvio de septo. Perfeito. Que também melhorou. Eu ia jogar um futebol e eu não percebia. Respirava muito pela boca. Exato. Então, quando você fala isso, se a pessoa não tem ali um grau de desconforto igual eu tinha, que meus pais percebiam, ela vai não tratar, e aí só que lá na frente, na fase adulto, idoso, terceira idade, vai ser o que vai fazer ela ter problemas sérios no coração. Pelo que eu tô entendendo, sem dúvida. É isso, né? Você entendeu certinho. O problema maior é que tudo isso que eu falei, por exemplo, dessas consequências, a gente tá falando do pessoal adulto, né? Mas a gente tem que pensar que desde a criança, toda a nossa evolução da pessoa já está ali desde a infância, né? Então uma criança que roncou, que teve muita apneia do sono, e as crianças podem sim ter apneias também, então elas vão parar de respirar, vão ficar sem oxigênio, e obviamente o coração dessas crianças não vai ser a mesma coisa pro resto da vida. Então é uma criança que teve muita apneia e não foi tratada na infância, ela tem um risco aumentado numa fase adulta de ter um infarto ou de ter um outro acidente vascular como um AVC, enfim. Então, são doenças que às vezes você não preveniu desde a infância, entende? E você falou muito bem, assim, da sua história, né? E é uma coisa que a gente vê muito bem isso. As crianças que, por exemplo, operam adenoide, operam amígdala, a criança não costuma lembrar uma cirurgia, assim, muito tranquila da parte do médico, uma cirurgia mais tranquila para o médico fazer, e da parte dos pais e do paciente, da criança também. É uma evolução muito boa, com uma melhora muito significativa. As crianças param de roncar, assim, no dia que faz a cirurgia, se aquela é a causa do ronco, obviamente, né? Mas as crianças têm uma qualidade de vida muito boa, e aí muitas crianças irritadas, com hiperatividade durante o dia. E hoje tá uma moda de tudo é TDAH. Tudo é TDAH. E quando passa no consultório, e aí vem assim, ele tem TDAH. Eu falei, tá, mas ele dorme bem? Não, o sono dele é muito agitado. Ele toma um remédio pra dormir, e ele toma um remédio de manhã também por causa da hiperatividade. Aí eu falo, mas que estranho, e se ele não tá dormindo bem, o dia dele também não vai ser bom. Às vezes você melhora o sono dele, ele começa a já tirar a medicação durante o dia ali, daquela irritabilidade que ele tinha, daquela hiperatividade, né? Porque era um sono inadequado que tava fazendo ele ficar hiperativo durante o dia, entende? Perfeito. E uma coisa que eu tô pensando aqui agora, né, porque a gente tá falando, eu só fui, meus irmãos não tiveram esse problema, igual eu ali de respirar tão mal, mas eu não lembro dos meus irmãos irem no otorrino. Será que eles não têm alguma coisa? Então, pensando aqui, né, a importância, né, já que a gente estava conversando sobre a importância do dentista ter essa proximidade com a questão do nariz, das vias aéreas, qual que é a importância do dentista se atentar para isso
e encaminhar para o sem otorrino, dúvida. fazer esse trabalho multidisciplinar para poder levar mais pessoas para um diagnóstico precoce. Como que você vê, né, a sua relação com o dentista nessa fase do diagnóstico? Perfeito. O dentista está ali com... Uma das coisas que a gente está falando é sobre a respiração em si. O otorrino mexe muito com a respiração e o dentista está ali lidando com a boca, que é um dos principais locais ali que a gente vai respirar, que a gente vai ver a questão da respiração. A respiração tem que ser nasal, 100%. Então a pessoa, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso tem que respirar pelo nariz. O ronco não é natural, respirar pela boca não é normal. Eu costumo, inclusive, brincar com meus pacientes que eles falam assim, não, eu respiro pela boca a vida inteira. Eu falo, e você come pelo nariz também? É tão estranho quanto, entende? Você não tem que respirar pela boca. Então, o dentista, ele tá lá e ele tá vendo a pessoa dependente de uma respiração bucal. Ele tá lá aberto e tá, às vezes fica sufocado. Ele fala com o dentista, eu não consigo respirar direito, só pela boca que eu respiro. Enfim, então ele tem essa dificuldade. Uma outra, a formação ali dos dentes, a criança, naquela fase de formação ainda, na troca dos dentes, então ele vai ver o desenvolvimento da maxila, ele vai ver o desenvolvimento dos dentes e as crianças ali com, enfim, uma maxila que não está se formando muito bem, os dentes que não estão se formando muito bem por causa de uma respiração bucal predominante. Então o dentista pode avaliar isso e já encaminhar para um otorrino, por exemplo. Então, olha só, a gente está aqui falando no Pode Sorrir. O Pode Sorrir tem uma função muito importante, que é levar para o público que não tem um conhecimento essa informação. Então, se o pai perceber que a criança está dormindo ali, a partir de qual idade que você já pode intervir, o que o pai pode observar, o que o dentista pode observar de sinal na criança para ligar um alerta e pensar, olha, eu tenho que procurar ver se meu filho, se minha criança está respirando bem. O que você pode falar sobre isso? Eu acho muito legal essa pergunta, assim, isso é muito bom mesmo a gente discutir, porque não tem uma idade mínima adequada, não tem uma idade máxima adequada, independente da criança, a gente tem que ver o que está normal. Uma criança primeira coisa, não é normal roncar. O pai dele sempre roncou, ele também sempre roncou, desde bebezinho. Alguma coisa tem, as crianças normais não vão roncar, então ele tem alguma obstrução, ele tem alguma coisa pra gente investigar. Pode ser que aquela criança, até o ronco dela seja natural, mas não é natural, não é normal, tá? Outra coisa, o comer, a criança come e aí ela tem dificuldade de engolir, ela come, só consegue engolir se ela tomar uma água. Normalmente a criança vai comendo tranquila, vai conversando e vai comendo. Não, a criança demora 1 hora para comer, tem aquela dificuldade para engolir, só com a água junto e tal. Então ela tem algum distúrbio ali na mastigação. Às vezes é uma amígdala muito grande que está dificultando a pessoa de engolir, a criança ali de engolir também. E independe da idade isso daí. Aquela questão da hiperatividade, do sono muito agitado. Um sono agitado, a criança tem que dormir, assim... Não é normal a criança que acorda 10 vezes à noite. Não, mas ele sempre acordou assim, eu já me acostumei, Tem entende? um sofrimento também nisso. Tem um sofrimento total. Lógico que os pais já não aguentam mais, né? Mas a criança em si tem total sofrimento. Essa criança não tem um sono adequado, sabe? E a criança, assim, dorme, você coloca ela de um jeito, ela dorme do outro lado, acorda de cabeça para baixo com o lençol todo revirado. Não deve ser normal esse sono tão agitado assim também. Então, isso tudo independe da idade. Eu acho que eu costumo dizer assim, que idade que é boa para, por exemplo, operar uma amígdala? É a idade que ela tá tão grande que está atrapalhando a criança. A gente viu, fez um tratamento clínico, não tá dando certo, tá na hora de tirar aquela amígdala então, entende? Então, se você percebeu qualquer um desses sinais no seu filho ou em você mesmo, igual você falou, eu ia jogar bola e me sentia cansado. Eu tô dormindo à noite, tô acordando e tô cansado. Tá vendo que algo está errado com a sua respiração, com o seu sono? Tem que ir no médico. Pode ser que aquilo seja normal. O médico vai fazer a investigação toda e vai ver, então, tá tudo bem com você. Ok. Mas aparentemente, não. Então a gente tem que investigar, tem que saber o que é para poder tratar. Perfeito. E conversando aqui hoje, né, antes da gente começar o podcast, eu estava conversando com a nossa especialista de aparelho. Ela falou que a gente tem alguns momentos chaves ali na ortodontia. Né? Pelo que eu estou entendendo, então, a gente tem aqueles momentos ali de... Você não vai colocar um aparelho numa criança menor do que 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque não é o momento da ortodontia. Mas o odontopediatra que percebe a respiração, ele vai encaminhar e vai ligar esse alerta. Então, talvez o odontopediatra ali, quando pega crianças ali abaixo de 4 anos, tem que estar atento a essa respiração. Os pais também, a inquietude, irritabilidade, mexer muito no lençol, pelo que eu tô percebendo Isso mesmo, babando no travesseiro, dormindo de boca aberta, o ronco, né, como a gente já comentou. E eu te falo porque essa idade que você ainda não vai colocar um aparelho, é uma idade de, às vezes, de troca de dente de leite ali ainda, 5, 6 anos também,
é a principal idade que as carnes esponjosas, né, que a adenoide, que os cornetos, enfim, as amígdalas, que os tecidos que vão ser hipertrofiados, que vão estar grandes e atrapalhando a respiração, eles estão maiores nessa idade, a idade que mais cresce, assim, sabe? Até uns 8 anos, mais ou menos. Depois disso, na adolescência, que eles vão diminuir bem, tá? Então, essa fase que vai estar pior o melhor pra momento gente de vocês mexer. seria o melhor momento de mexer. Por exemplo, se você tá vendo que tá respirando mal e é adenoide grande, manda pro otorrino, que a gente vai investigar se essa adenoide vai tirar, ele vai respirar normal. Aí o dente vai começar a formar melhor, porque ele vai estar com a boca fechada, o natural, né? Posição da língua, tem muita diferença isso. Uma boca aberta, a posição da língua não vai ficar natural na boca. E aí a gente tava conversando também com essa ortodontista, ela tava me contando, se você, por exemplo, vamos supor que a criança já tá mais velha, vamos pensar que os pais ali percebem que o filho tá com má posição, leva o filho no dentista para poder começar um tratamento de aparelho, uma criança ali de 5, 6 anos, mas uma criança que já está mais desenvolvida, ele tem a chance de colocar o aparelho, se não corrigir essa parte da obstrução, de uma rinite, acaba que você, quando tirar o aparelho, pode o dente entortar novamente. Isso é verdade? Perfeitamente, exatamente. O tratamento talvez não vai ter sido suficiente, o tratamento dentário. Tem que fazer o tratamento em conjunto. E aí entra o dentista, percebeu, porque às vezes os pais vão se incomodar com o dente que tá feio, que tá torto, que tá aberto, tem uma janelinha, vai levar no dentista, mas não se incomodou que a boca tava aberta, porque desde sempre ele tava com a boca aberta. Enfim, mas o importante é a porta de entrada. O paciente entrou pelo dentista ali, o dentista viu, fez o tratamento do dente, mas ele tá percebendo, poxa, não tá dando muito efeito, ou essa criança tá sempre... Vem aqui com a boquinha aberta, respira sempre assim, mãe, vai no otorrino, leva no otorrino. Aí o otorrino vai avaliar, às vezes vai mandar pro fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai fazer exercício com esses músculos todos da boca, porque a criança que fica com a boquinha aberta, a gente tem uma face do respirador oral totalmente diferenciada, assim, sabe? A criança com a boca, o olhinho cansado, exatamente. Então, essa boca, os músculos da boca não vão estar bons também, sabe? Então, essa mobilidade orofacial, o fonoaudiólogo vai atuar junto. Então, a gente tem especialidades assim, ó, para o fono também perceber uma coisa, manda pro otorrino, manda pro dentista. Perfeito. Eu tava até vendo a parte do fono, a importância. A língua é um músculo muito forte. Ela tem uma posição que ela tem que estar. Quando você tá em repouso, ela tende a ficar mais ali, quase que tocando o céu da boca. Então, às vezes ali, por exemplo, se a língua tá mais projetada aqui para baixo, ela vai empurrar os dentes para frente. Se ela tiver mais no meio aqui, ela pode dar uma mordida aberta. Só que tudo isso pode ser o fono ou o otorrino que vão resolver em conjunto. Aí. E se colocar o aparelho, mas não tiver o profissional dentista, não tiver essa noção de encaminhar, o tratamento não vai fluir da maneira que poderia. Perfeito. E a criança continua em sofrimento. Perfeito. Falando um pouquinho do bruxismo também, tanto no adulto quanto na criança. Como que é o que o bruxismo tem de significado nessa parte da criança também? Sem dúvida, o bruxismo tem muita interferência assim com a gente da otorrino. Uma das coisas, por exemplo, principais que a gente vê é aqui na nossa ATM mesmo, tem muita dor local relacionado a esse bruxismo, esse aperto dos músculos aqui da mastigação, e o paciente costuma ter muita dor de ouvido, então ele vem muito no otorrino, nossa doutor, dói muito, assim, os dois lados ao mesmo tempo, às vezes um mais do que o outro, mas que dói muito quando eu mastigo, ou quando eu acordo de manhã, ou no meio da noite em si, e aí a gente vai ver o ouvido e tá super normal, mas você palpa a TM às vezes, ou você vai ver o músculo dele, da mastigação, uma seta bem hipertrofiada ali, aí você fala, poxa, sua mordida como é que é? Não, eu tenho uma mordida torta mesmo, tô com um dente ruim desse lado, tô mordendo só desse lado. Aí começa a doer na TM ali, entende? Desgaste dentário. Desgaste. E aí você pergunta, dorme à noite e tem aperta muitos dentes, acorda de manhã e tá com isso aqui tudo duro, tá apertando, assim, né? A pessoa, sim. Então, o bruxismo tem muita relação, assim, com o ouvido também. Então, às vezes pode dar um zumbido, um barulho no ouvido, dor no ouvido, estalo, abre a boca assim, a pessoa parece que sai do lugar, está muito comum, às vezes a pessoa achando que aquilo era normal. E isso tem muito a ver com o ATM ali também, mas o bruxismo em si, normalmente também tem alguma causa no sono associada. Então, às vezes a pessoa tem uma ansiedade, enfim, um distúrbio psiquiátrico mesmo, que faz a pessoa morder mais por conta dessa ansiedade, né, ter esse vício do bruxismo, mas muitas outras doenças, por exemplo, a insônia, a apneia do sono, tem relação com o bruxismo. É como se fosse um alimentar o outro, um alimentando o outro. Um não é, teoricamente, a causa do outro. Um piora o outro. Isso, um piora o outro. E para você melhorar um, tem que melhorar também o outro. Não adianta você dormir com a plaquinha estabilizadora ali do bruxismo e você não trata a apneia. Continua roncando e tal. Então tem que fazer esse tratamento da apneia, porque senão o bruxismo também não melhora. Isso é importante, porque o que acontece? Vou até falar um pouquinho assim da minha trajetória aqui na odontologia.
eu comecei a fazer os tratamentos de DTM, então eu tenho uma pós-graduação nessa parte de DTM. E o que eu percebo muito? Os dentistas, né, associam muito a fazer só placa. Uhum. E quando eu comecei a fazer essa pós-graduação, eu comecei a ver o tanto que é importante você tocar o paciente, você sentir o paciente e você fazer uma boa anamnese. E quando você vai ver lá no site do CFO, percentual de especialistas na área de DTM é muito baixa. 1% dos dentistas. Então, o que acontece? Às vezes o paciente chega para o dentista também, mas ele às vezes não vai ter aquela noção do diagnóstico. Então o paciente ele chega aqui, muito comum, essa questão do zumbido no ouvido, e até uma dúvida minha, qual que é esse mecanismo da parte do otorrino no zumbido do ouvido? E só voltando aqui na questão do diagnóstico, uma das coisas que eu mais aprendi a perguntar para o paciente é justamente essa questão da qualidade do sono. Quando o paciente tem muita ansiedade, muito estresse, eu acabo pedindo para ele para ver essa questão da medicina do sono. Quando ele tem esse sono muito picado, muito estresse e muito bruxismo. Perfeito, é isso mesmo. E a DTM, assim, é muito comum. Você falou que, por exemplo, especialistas nisso, né, são baixos nos dentistas e tal, mas a gente tem muito paciente. Eu como otorrino, vejo muito, principalmente por conta disso, desse zumbido e tal, enfim, e é uma parte da minha anamnese é perguntar mais ou menos a questão da mordida, da ATM em si, e a gente vê demais. Então, assim, precisaria, né, de outros dentistas também especializarem nisso, porque a população que tem problemas de bruxismo... Quem não é hoje em dia, né? Não é? E DTM, assim, enfim, tem muito, principalmente por conta dessa ansiedade, estresse. Mas a questão do zumbido em si, em relação com a DTM... O zumbido, eu queria que você me explicasse um pouquinho a relação dele com a DTM, com o bruxismo. Perfeito. Uma das coisas uma das partes do ouvido faz parte a ATM, o osso da articulação temporomandibular, tá? Então, ela fica dentro do ouvido. E eu costumo dizer que é como se fosse um joelho, né? A gente tem um joelho ali, tem uma cápsula, então essa ATM é o lugar onde vai abrir e fechar a boca, então vai passar ali. Rotacionar ali. Rotacionar. Então, fisicamente ali, se uma coisa não tá boa, então, por exemplo, na rotação ali, a engrenagem não tá muito boa, ou tá fora do lugar, você abre a boca, ela sai do lugar, depois ela volta, então tem algum problema ali, ou você tá apertando muito, então você tá apertando esse lugar. Isso faz parte do ouvido, só por isso daí já pode dar tanto a dor quanto o zumbido, tá? Mas tem também uma neuromodulação, a inervação que vai levar lá para o cérebro dizendo que você está ouvindo alguma coisa, algum barulho e tal. Então, o nervo acústico nosso, ele pode ter essa neuromodulação por causa dessa inflamação local crônica. Então, o paciente já fica ali inflamado cronicamente por conta daquela ATM que está com algum problema, e isso vai levando informações ao cérebro de que você está... A gente já tem um zumbido natural, todo mundo já vai ter um barulhinho que nosso cérebro meio que desliga esse barulho. E aí, esse mecanismo de desligar pode não acontecer. Então o paciente vai começar a ouvir o próprio barulho que ele já está ouvindo cada vez mais, entende? Entendi. Então isso é uma parte até de uma modulação fisiológica que você está falando. Então, sem dúvida. Então se a pessoa, por exemplo, a própria inflamação, os deslocamentos de disco, que são os estalos que o paciente tem, tudo isso já por si só, por estar muito próximo do ouvido, já pode repercutir e ter o zumbido. E por que eu estou insistindo nisso? Porque os pacientes ficam muito incomodados e quando a gente começa a fazer um tratamento de placa de bruxismo, fisioterapia, às vezes até alguns tratamentos mais avançados de lubrificar a articulação através, depois que você analisa uma ressonância e faz uma viscosuplementação, mesmo assim ele continua reclamando do zumbido. Então pode ser essa questão de como se fosse o cérebro estar acostumado com isso. Neuromodulação não é uma coisa imediata a melhora, e eu costumo dizer isso para os pacientes também, porque eu falo, olha, você tem um problema que não é o seu ouvido em si. O problema, tudo bem, eu sei que o seu barulho está no seu ouvido, mas o problema está na sua ATM. Vai lá conversar com o dentista, trata a sua ATM, depois você volta, a gente reavalia novamente. Aí a paciente fala, o dentista falou que já tá tudo certo, ele já tá tratando, eu tô usando a minha plaquinha, não melhorou ainda. Mas às vezes tem um mês que tá usando a placa e às vezes isso ainda é recente para uma coisa que você tava sofrendo há muitos anos, entende? E aí esse muitos anos é o que fez o seu organismo acostumar com ali, modular, e aí essa modulação de dor, essa modulação do barulho em si, isso também pode ser que demore talvez meses, talvez precisa de outra intervenção, às vezes até medicamentosa, enfim. Tem outros problemas associados que a gente precisa avaliar para aí sim melhorar tudo junto, realmente. Talvez não seja imediato. Isso é importante demais, porque quando a gente vai tratar, o que o paciente quer? Ele quer que ou eu
ou você resolva. Resolva rápido. E às Sempre vezes, assim. E às vezes vai ser eu, você, só que ele ainda vai ter o para casa dele para ele poder. Como é que ele tá o sono dele? Como é que tá o estresse dele? Como é que tá a parte psicológica dele para ele poder realmente chegar nessa melhoria da qualidade de vida. Perfeito. E eles estão querendo achar só como se fosse ou eu ou você, pegar uma pinça e tirar o problema. E às vezes é uma consequência de várias coisas ali que só tá transbordando agora e ele quer que um de nós dois resolva rápido. Resolva rápido. O problema talvez hoje seja esse, assim, sabe? Os pacientes às vezes não conseguem entender isso. A gente fala assim, olha, eu vou tratar sobre o seu problema, mas assim, não é imediato. Às vezes você não tem tempo, às vezes na consulta, para você dizer isso pro paciente, assim, ó, toma, beleza, você tá com essa sinusite, vai tomar esse antibiótico aqui, 10 dias, e terminou, você vai para casa e tal. Aí chega no 10º dia, ele ainda não melhorou, ainda tinha uma tossezinha seca que melhorou no 11º, mas no 10º, pô, terminei um antibiótico hoje e o doutor falou que eu ia melhorar e tal. Mas você queria, assim, imediato, entende? Você quer que as coisas assim, acabou o antibiótico hoje tem que melhorar 100%, entende? Mas não é assim, mas as pessoas querem que seja assim. E o segundo ponto é, as pessoas não fazem um dever de casa, igual você falou. Então, jogam a responsabilidade no médico, no dentista, no psicólogo, seja em quem for que você está fazendo aquele tratamento, e esquecem que tem que fazer o dever de casa. Se a gente está falando aqui, por exemplo, do bruxismo, da coisa do sono e tal, e você chega em casa e você vai dormir no celular. Tá lá na cama assistindo televisão e mexendo no celular. Desliga o celular, desliga a televisão, bota a cabeça no travesseiro ali, deita na cama e fala, vou dormir. Acha que o cérebro é uma tomadinha que a gente liga e desliga. Não vai acontecer. Então o bruxismo também tem muita relação, o bruxismo noturno, com essa hiperatividade ali à noite, sabe? Então ficar em ambiente muito luminoso, usando o mesmo celular, muito estímulo ali antes de dormir. Se você não melhorar isso, também não vai melhorar o bruxismo ali, sabe? E outros problemas, a insônia, enfim. E isso é importante porque eu tô fazendo um tratamento com o médico e a primeira coisa que ele falou comigo que eu achei super legal, né? Ele começou a me perguntar sobre a qualidade do meu sono. E eu falei, gente, ele ficou ali 20 minutos da consulta só falando sobre isso. E aí, se a gente parar para pensar e trazer para o nosso assunto aqui, se a gente se eu pego um diagnóstico de um paciente, vejo que ele trabalha ali de turno, cada hora tá dormindo de um jeito, ou que ele tem muito desperta à noite por causa de uma apneia. Se a gente conseguir melhorar isso, a gente vai melhorar a qualidade de vida dele, e até o bruxismo, às vezes, que tá fazendo ele acordar cheio de dor aqui, sim, vai melhorar, correto? Correto, exatamente. Se esse podcast chegar aqui em uma pessoa que conseguiu descobrir o que, olha, eu ronco, mas roncar não é normal, eu vou atrás de um otorrino, ou então eu tô com um problema mesmo na minha ATM, a gente já fez... Nosso trabalho já tá muito feliz, assim, porque essa conscientização, isso é muito bom, assim mesmo. As pessoas precisam entender o que é comum e o que é normal. Então não é porque todo mundo ronca ou porque todo mundo faz isso, porque todo mundo faz aquilo, que seja normal aquilo, entende? É comum, mas não necessariamente precisa ser normal, sabe? Então tem que entender o que é errado ali, pra pessoa procurar o atendimento, enfim, né? Procurar um tratamento. E tem até uma questão também, né, que a questão do ronco pode estar relacionado com alguma questão em relação ao refluxo gástrico, muito. Só para a gente poder ver o tanto que a gente sai da boca, vem aqui para a parte como que tá tudo ligado, né? E o dentista também tem muito disso, sabe? Uma coisa que tá ligando, por exemplo, 3 coisas aí, que é o ronco, esse refluxo, mas eu vou trazer para o dentista. É o mau hálito, por exemplo. O otorrino tá ali, sempre o paciente tá com um mau hálito, a halitose. Ele vai no otorrino, ele vai no dentista, ele vai descobrir de onde tá aquilo e acha que tá o problema só na boca, né? Mas, óbvio, as principais causas do mau hálito estão ali no dentista, problema na gengiva, é uma cárie, alguma coisa. Quando eu vou estudar assim, eu percebo que os estudos falam que 70%, 80% das causas estão na boca. Estão na boca, exatamente. Mas temos aí, ó, 20, 10, 15, 20%, que é uma parcela muito grande, não está na boca. E aí, pode ser o nariz, por exemplo, mas pode ser o refluxo. Como que é a questão? Então, eu gostei desse tema. Como que é a questão do mau hálito, da halitose? Como que ela se relaciona com o refluxo e se relaciona com a parte aí da parte do otorrino? Da apneia, do otorrino também. Como que é esse processo? Consegue a gente explicar? Tem um refluxo, com certeza. A gente tem um refluxo que ele é um refluxo que todo mundo conhece. Ah, a gente terminou de comeu aquela pizza à noite, deita lá no sofá e tal, e aí começa a voltar aquela pizza, começa a voltar a acidez, você sente queimando aqui tudo, tá? Então isso todo mundo sabe, tá? Nossa, tô com um refluxo aqui que aquela comida não me caiu bem. Então esse refluxo é o ácido e toda, enfim, a comida, aquela coisa do estômago
passou o esfíncter, que era um anel que segurava para não subir natural. isso. Exatamente. Não necessariamente é natural, tá? É ruim aquilo dali. Mas a pessoa consegue perceber esse refluxo. Uhum. E aí passou esse esfíncter, veio pro esôfago e do esôfago chegou até aqui em cima na boca. E aí, agora, tem um refluxo que é o refluxo laringofaríngeo, faringo-laríngeo, que é o refluxo que vai para a via aérea. Então, ele vem subindo, mas ele não traz todos aqueles sintomas da regurgitação, do voltar à comida, ou da queimação, enfim. Ele cai na via aérea e queima a via aérea. Sendo que essa via aérea é um lugar ali que é um tubo meio aberto, porém fechado. Mas assim, qual é mais seria fechadinho. a causa nesse sentido? Mais ou menos a mesma causa, tá? As causas do refluxo seriam as mesmas, só que é um mecanismo diferente do refluxo. Então, esse inchaço na via aérea vai fechar, do refluxo vai fazer fechar um pouco a via aérea. Então, a via aérea vai começar a ficar mais estreitada porque ela tá inchada, ela tá queimada por conta do refluxo, principalmente aqui na faringe, na laringe, tá? Então, isso daí é uma das causas que faz o ronco, porque a gente já tá fechando. Se eu tô falando que o ronco é uma questão de fechamento ali das vias aéreas, né, da apneia, assim, também, então já contribui para o ronco. E uma segunda coisa é, o ronco vai perpetuar aquele refluxo. Pense que você tá deitado na cama, você tá, por exemplo, de barriga para cima, você tá fazendo uma força muito grande para conseguir respirar, sua via aérea que fechou. Você vai começar a puxar muito o fôlego e aí você vai apertar mais o seu abdômen. E você já tá deitado. Se você tá deitado na cama, a chance de voltar ao refluxo é ainda maior. Então você ronca, sobe ácido, queima a garganta. Queima a garganta, incha a garganta, faz você roncar. Então fica aquele ciclo vicioso, sabe? E um pouco desse ácido que vier até a boca vai queimar o esmalte dos dentes, vai fazer realmente esse mau hálito, inchaço, enfim, edema, todo ali na amígdala, enfim, na faringe, e mudar todo o pH, a bactéria da boca e tal. E por isso vai fazer ele mau hálito, vai estragar os dentes, enfim. E essa parte, então, é geralmente quem que vai tratar? É o gastro? É o otorrino? Como que é o tratamento dessa parte aí quando a gente detecta, então, o dentista, vamos supor que o paciente ele tá aqui com... Falar eu como dentista aqui, eu recebo um paciente, eu vejo ali os sinais ali no esmalte de erosão ácida, e aí eu sempre penso no gastro. Como que é o tratamento disso? Sim. É sempre o gastro, o otorrino também intervém? Como que é? Como a gente tem muito paciente de refluxo, por exemplo, como eu falei desse refluxo laringofaríngeo, que vem aqui para laringe e faringe, quais sintomas então? Como é que o paciente vai saber que ele está tendo, né? É um sintoma diferente, é um refluxo diferente. Ele tem muito epigarro, então aquela coceirinha na garganta, aquela secreçãozinha, aquele de sempre. É uma tosse seca que nunca passa. A pessoa não tá com secreção, não tá com catarro, não tá gripada. É só aquela tosse seca ali chata. Isso é do refluxo. Aquela sensação de um nó, de um bolo na garganta. Então parece que comeu e não desceu tudo, ainda fica alguma coisa na garganta. Até a voz pode mudar, sabe? A pessoa fica rouca de vez Mais em grave, quando. assim? Pode, exatamente. Ou uma rouquidão também. Perder a voz de vez em quando por causa desse refluxo. E aí, como a gente tem muito, por exemplo, tá tossindo, tá com um pigarro, tá, o paciente passa no otorrino. Quando a gente vai ver, a gente diagnostica aquele refluxo. Então a gente já tem uma expertise importante a respeito do refluxo, a gente estuda bastante a respeito do refluxo, por isso o otorrino até trata. A minha conduta normalmente é tratar em conjunto com o gastro. Então eu inicio um tratamento e falo, o seu problema não está na garganta, a causa do seu problema está lá no estômago, lá no esôfago. O ronco, às vezes, é uma consequência disso. Eu estou tratando o seu ronco aqui, mas se você não melhorar o seu refluxo, não vamos melhorar por completo, esse refluxo pode voltar. Então, o que a gente faz? Começa já um início de tratamento, eu já falo, você vai tomar aqui, e tratamento de refluxo normalmente é prolongado. Principalmente você tem que ver a causa, né? Qual é, enfim. Mas numa causa eu tô pensando nessa acidez excessiva e tal, a gente vai fazer um tratamento com antiácido e tal por algumas semanas, às vezes meses, mas eu vou encaminhar pro gastro depois. Então, por exemplo, um dentista que vê isso, ele pode encaminhar diretamente, perfeitamente já para um gastro, sabe? Mas a gente, como normalmente já trata esse refluxo, às vezes eu peço o paciente para voltar e eu pergunto, você conseguiu passar com um gastro já? Não, eu passei, realmente fiz uma endoscopia, tinha também uma gastrite, já tô tratando e tal. Então a gente trata muito em conjunto com o gastro. É tão importante isso que você tá falando, porque essa conversa nossa aqui, ela vai fazer eu ter um olhar diferente, porque eu faço esse questionário muito para o paciente de DTM, onde eu olho a questão da qualidade do sono, aí eu já penso ali, olha, eu tenho que achar um médico do sono, porque esse cara tá acordando a noite toda e ele não tá ali, mas olha, agora eu tô vendo aqui que esse cara ronca, esse paciente ronca, mas ao mesmo tempo também ele tá com um sinal de erosão ácida. Então o dentista, ele tem uma oportunidade muito grande se ele se dedicar, se ele
se ele se preocupar em ser um bom clínico, e isso às vezes quando a Santé hoje, né, a gente tem aqui muitos estagiários, e a pessoa às vezes eu vejo que, eu quero ser cirurgião, eu quero fazer estética e faceta, mas eu acho que antes de mais nada, tem que ser um bom clínico. Tanto o médico quanto o dentista, eles têm que ter um toque humano e generalista, ele tem que ser um bom clínico, ele tem que olhar ali, olha, eu vou olhar tudo que essa pessoa tem na qualidade do sono, e aí eu já começo a perceber sinais que eu vou indicar para um otorrino. Olha a diferença que você faz na vida da pessoa, porque eu não respirava nada. A diferença, o pessoal... A qualidade de vida, né? A gente não mede a qualidade de vida. Doutor, quantos % que eu não respiro? Eles me perguntam. Eu falei, isso é você quem tem que conseguir me dizer. Eu não tenho como dizer para você. Eu não tenho uma máquina que vai dizer quantos %. Mas assim, quanto essa dificuldade de respirar interfere na sua vida, entende? Muito bom. É isso, a qualidade de vida, assim, do que o paciente muda é outra coisa, sabe? Muito bom mesmo. Isso é muito importante. Esse olhar clínico, né, pensar, eu falo muito com os dentistas, quando eu estava aqui, quando eu formava, eu gostava de tirar a dor dos pacientes, eu gostava de saber se ele tinha uma tendência de ter doença periodontal, qual é a tendência dessa pessoa, como é que eu posso melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, e muitas vezes é o básico, é o carinho, é fazer uma anamnese bem feita, é olhar para a pessoa, parar ali, olha, o que pode estar acontecendo com essa pessoa? Ela dorme bem? Então, assim, essa conversa nossa, assim, ela de verdade, ela tá dando um ar aqui pra mim muito, muito legal. Que bom. E a gente tem que pensar muito, assim, por exemplo, qual a relação que a gente vai ter entre qual a troca, né? E essa troca não é entre a gente, a troca é pro paciente, né? O único que vai sair ganhando aqui é o paciente. Então, qual a troca entre o otorrino e o dentista, onde a gente pode atuar os dois juntos, sabe? E o dentista tá ali, ele mexe com a boca, e o otorrino mexe ali com a boca, nós estamos mexendo no mesma coisa, sabe? Sim. Então, eu pedir para abrir a boca e vi que o dente tá com algum problema, eu tenho que mandar pro dentista. O dentista abriu a boca e viu assim, nossa, que amígdala é grande, normalmente eu não vejo, não precisa nem saber o grau da amígdala. O otorrino vai ver isso, mas essa amígdala tá grande, esse esmalte aqui tá parecendo que tá com acidez, esse palato aqui tá ogival, então assim... Tá muito profundo. Tá muito profundo, o céu da boca tá muito alto, exatamente. Tem alguma coisa errada com a respiração? Você respira bem pelo nariz? Não, nunca respirei pelo nariz, sempre respiro de boca aberta. Então vamos pro otorrino. Então essa troca, assim, para o paciente, sabe? Tem que existir. E até interessante, né? A gente tava conversando aqui antes de começar o podcast, o Rodrigo falou uma coisa muito legal, que ele fica chateado, indignado quando ele vê um paciente adolescente, adulto, com os dentes ali muito fora do lugar, com a mordida aberta, com a mordida cruzada, porque ele perdeu muita chance. Como que é isso? É verdade. Já passou, eu não tenho dúvidas que esse paciente já passou no dentista antes, isso sem dúvida. Ele deve ter feito limpeza no dente, passou talvez num dentista clínico, se ele não teve nenhum problema, enfim, né, mais grave ali, mas ele passou e um dentista não viu que aqueles dentes ali estavam sendo mal formados, que a arcada dentária estava mal formada, que o palato não estava mal formado, poxa, que a respiração estava bucal, enfim, né, perdeu uma oportunidade talvez de, enquanto estava ainda na formação dos dentes, na troca dos dentes, talvez naquele momento a gente conseguia intervir muito melhor, talvez até com um aparelho, sem precisar de uma cirurgia, talvez um tratamento clínico para rinite, ele precisava de lavar o nariz com soro, já ajudava, entende? Mas ninguém encaminhou para um otorrino, ninguém encaminhou para um fonoaudiólogo para fazer essa avaliação. Aí o paciente chega adulto com aquele palato todo ruim, enfim, uma dentição toda ruim, e aí roncando e tal, a gente vai ter que ir para uma cirurgia muito mais agressiva agora, adulto e tal, sendo que poderia ter ajudado muito mais o paciente lá na infância, se alguém tivesse visto isso, e eu não tenho dúvidas que bem provavelmente, pelo menos algum dentista, porque, igual você falou no começo, né, otorrino, às vezes os pacientes não vão preventivamente, mas o dentista, a gente tem aquela cultura, pelo menos uma vez por ano, tem que ir, eu tenho que fazer uma limpeza, então esse olhar do dentista clínico também ali é muito importante, sabe? Isso é muito importante, olha só, hoje a Santé, nossa população aqui na Santé é uma clínica que não é especializada em crianças, mas eu tenho um olhar, eu incentivo muito esse olhar, eu converso com os pais, né, quando eu vejo um pai ali que tem tendência de ter doença periodontal, perda óssea, eu já falo, pai, você tem filho jovem, adolescente, vamos ver o que está acontecendo, eu vejo um pai ali que está com aquele céu da boca ali, seu filho também tiver esse problema, isso aqui é respiração bucal. É genético, ele tinha a tal da carne esponjosa, o filho também tem a tal da carne esponjosa, poxa, perdeu o tempo no pai, mas não vamos perder o tempo no filho, Exato. Entende? Mas foi bom de você orientar, porque se ninguém falasse, vai que ele não leva esse filho em nenhum médico, ninguém vai ver, entende? Mas pai, eu vi que você tem problema, você tem filho, ó, cuidado, seu filho também pode ter esse problema, tá?
Muito importante isso. E hoje, o que é legal com a internet, o que é legal hoje dos profissionais da área da medicina que são abertos assim, é essa proximidade, porque a gente consegue detectar tudo no início. Porque, por exemplo, se você perder essa chance na criança, né, ali quando ele está ali, por exemplo, de colocar um aparelho que vai abrir o céu da boca para poder os dentes descruzar a mordida, o aparelhinho ali que vai educar a língua. Melhor, exatamente. Se você perde essa chance, depois de uma certa idade, ali 12, 13, 14 anos, o osso vai terminar de se formar ali na criança, no início da adolescência, e aí para você depois corrigir isso, que seria com aparelho, sem cirurgia nem nada, vai ser só com cirurgia. E sem contar o que a gente falou aqui no início do podcast, que nessa fase toda da vida, a criança vai ficar com aquele olhar cansado, ela não vai desempenhar bem nas atividades físicas, ela pode ter nota ruim na escola por causa disso. Sim. Então essa importância do dentista ter esse olhar geral e a gente começar a olhar também a questão da respiração bucal, de babar à noite, sim. Tudo isso pode vai prevenir muito. E puxando o gancho aqui pra mim, né, da importância ao sono, na verdade. Então, assim, não desmereçam o seu sono, né, isso é muito importante também, assim. Então, se tem alguma coisa errada com o sono, ou você percebe que durante o dia o problema tá sendo por causa do sono, porque dormiu mal, aí por isso que de manhã a criança tá assim, ou o adulto tá assim, não tá rendendo, enfim. Não desmereçam o seu sono, realmente. O roncar não é normal, é a nossa frase, assim, que a gente quer sempre, assim, avisar, né, não roncar não é normal. Mas outros problemas no sono, e entra a insônia, dificuldade para dormir em si, entra o ronco mesmo, entra a apneia, de parar de respirar mesmo, entra o sonambulismo, isso é muito comum em crianças também, sabe? O sonambulismo, ele fala um pouquinho. Aquela criança que às vezes acorda durante a noite, tá meio dormindo ainda, mas vai lá, conversa, anda pela casa, volta, deita quietinha, não faz mal para ninguém, não dá problema nenhum ali. Isso é muito comum de acontecer, e às vezes era por conta de uma higiene do sono inadequada. Então, assim, aquelas dorme jogando videogame na televisão, e aí tá muito estimulado, isso durante a noite a criança pode acontecer isso. Pode também ser por conta de um ronco e apneia do sono, enfim, mas tem muitos problemas durante o sono, durante a noite, que a gente não pode desmerecer, sabe? Às vezes aquilo realmente é um problema e a gente precisa intervir, porque às vezes a gente perde o momento, a gente perde a chance de intervir mesmo e vai ter mais consequências, mais danos mais pra frente, né? Perfeito. Tem algumas questões da parte de otorrino e odontologia que eu queria esclarecer com você, que tem a ver também com a parte de implantodontia, né? Às vezes a gente precisa fazer, por exemplo, o paciente é muito comum na parte posterior aqui, nos dentes de trás, aqui, ó, os dentes superiores, mas na parte de trás, o paciente perdeu um dente e a gente precisa fazer um enxerto. E aí, quando a gente vai fazer esse enxerto, a gente percebe na tomografia, a gente pede a tomografia para poder planejar o implante dentário, né? E aí, quando a gente vê lá, a gente vê ali um velamento de seio, uma infecção no seio. Como que é essa relação do otorrino em melhorar essa questão da sinusite para poder ajudar nas cirurgias odontológicas? Muito boa essa pergunta, muito legal. Eu adoro quando os dentistas mandam pra gente falando assim, eu vim aqui porque o meu dentista falou que eu tô com uma sinusite. E aí ele falou que não vai mexer no meu dente enquanto eu não tratar a sinusite. Eu falo, olha, continue o tratamento com esse dentista porque ele é ótimo, ele se preocupou. Porque o que a gente vê depois de consequência de que ele tinha um possível canal, alguma coisa ali que estava acontecendo nesses dentes, principalmente, realmente, esses superiores e mais posteriores, né? É uma comunicação que eles vão fazer com o seio da face. Então a gente tem aqui a nossa arcada dentária, no final da arcada dentária já vem o seio da face, o seio maxilar. Se a gente tem um problema nesse dente e que consegue às vezes chegar até o seio da face, a gente vai ter uma comunicação entre a boca e o nariz. Isso não é comum, isso não é normal. Então o paciente vai começar a ter sinusites, e sinusites de repetição, com muita secreção de um lado só, podendo ou não ter mexido no dente, que às vezes o paciente estava mesmo com um cisto ou com uma infecção ali, ele nem chegou aí no dentista ainda, mas já deu aquela sinusite, certo? Então, quando o dentista vê aquilo, ele fala, preciso mexer naquele dente. Mas na radiografia, na tomografia que vocês fazem já, da panorâmica aqui do dente, já vê que aqui no seio da face está comprometido, primeiramente a gente tem que tratar aquele seio da face. O local é muito próximo e a inflamação que está no seio da face pode inflamar o dente, vai ter problema de sangramento durante a cirurgia dentária. Pode perfurar o seio ali na hora de fazer o enxerto. Exatamente. A cirurgia depois não vai pegar, né, como diz, então vai ter um pós-operatório difícil, pode ter sangramento, risco maior de infecção, sem contar que durante a cirurgia pode realmente perfurar o seio da face. Então, antes a gente tem que tratar a sinusite. Então, tá certíssimo os dentistas que mandam para o otorrino,
Então, a gente avalia. Normalmente a gente pede uma tomografia dos seios da face, talvez nem é só esse. Tem um nariz que estava cheio de desvio de septo, com uma sinusite crônica em todos os outros seios. Às vezes não, era só uma sinusite aguda, realmente a gente trata às vezes com um antibiótico, uma lavagem nasal, já melhora, também, enfim. Não, o paciente fala às vezes aqui, não, eu já tenho sempre sinusite. Já tenho, é a minha rinite, minha sinusite, enfim. Como é que é isso? Tem. Eles gostam de ter doenças, às vezes, os pacientes, né? Então, o que você tem de problema? Eu tenho todas as ites. Eu tenho rinite, sinusite, bronquite, tem tudo. Enfim, mas essa sinusite crônica não é normal ter, não é assim. A gente tem sinusite, eu falo pro paciente assim, você tem sinusite como você tem pneumonia. A gente tem, dá e passa. Toma um antibiótico e passa. A sinusite também é assim. Se você tem sinusite recorrente, então tá tendo sempre sinusite. Ou se você tem uma sinusite só que não cura, é uma sinusite crônica e a gente tem que melhorar aquilo. Às vezes é caso cirúrgico, inclusive, entende? Então você não tem que bater no peito e sair falando, eu tenho sinusite, não, tá? A rinite, tudo bem. Mas a sinusite a gente precisa de tratar ela. Então, dependendo de qual é a causa, dependendo do que é essa sinusite em si, a gente vai fazer exames melhores, vai avaliar isso e tem que fazer um tratamento. Melhorou essa sinusite por completo, 100%, desinflamou o seio da face, aí o dentista vai atuar no dente, obviamente, se não for um caso de urgência. Uma infecção ali muito importante, precisa de mexer no dente logo, mas ele tomando cuidado para não chegar até o seio da face, para tentar o mínimo possível de não ter essa comunicação ali, e às vezes a gente precisa entrar em conjunto, a gente faz cirurgia em conjunto, por causa dessa fístula, dessa comunicação que aconteceu, a gente precisa botar um enxerto embaixo, fazer um enxerto em cima, limpar o seio da face. Então eu já entrei em conjunto com um dentista também, pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, limpar tudo, e deixar aquilo tudo fechado para essa comunicação não existir. Tem uma parte que eu acho importante, que eu falo sempre pro paciente, quando a gente, como eu sou, né, proprietário aqui da Santé, diretor clínico aqui da Santé, a gente não tá livre de acontecer algumas coisas. Tem esses dentes de trás, quando a gente precisa fazer uma extração, por exemplo, uma das coisas que pode acontecer numa extração é a raiz fraturar e cair um pedaço dela dentro do seio maxilar. Isso. Até implante pode acontecer, implante é mais difícil, na minha opinião, nunca aconteceu aqui comigo, mas a raiz pode acontecer. E nesses casos, como que é isso? Né? Geralmente aqui na Santé a conduta a gente medica o paciente, a gente vai esperar antibiótico, porque aquilo é um corpo estranho, exato. Aqui no segundo, eu sempre comunico o paciente e depois eu peço uma tomografia e aí eu vou ali em conjunto com o otorrino ou com o cirurgião bucomaxilofacial para poder promover ali a remoção desse corpo estranho aí. É isso. Geralmente é essa conduta que eu tenho. Só que às vezes a gente recebe aqui na clínica um paciente que já tem essa raiz ali há muito tempo. Se eu não me engano, hoje eu estava estudando uma tomografia ali com um doutor planejando uma cirurgia e tinha uma raizinha lá que deve estar lá há muito tempo. Tem alguma conduta diferente? Porque a minha conduta geralmente é eu remover e se essa raiz está lá há muito tempo, pode deixar, pode manter, qual que é o seu lado clínico? Isso, depende muito de como que já tá, essa reação que já teve, né? Então, bem provavelmente aquilo é um corpo estranho que estava dentro do seio da face, então um pedaço de dente ali dentro do seio maxilar não era normal, fez uma reação de corpo estranho, dependendo do quanto tempo está ali, a gente tem uma reação mais leve, vamos dizer assim. Então, a gente vai tirar o corpo estranho, vai fazer bastante lavagem ali, no momento de uma cirurgia, por exemplo, vai jogar bastante soro, faz aquela limpeza boa, deixa o seio da face bem aberto para se acontecer qualquer coisa ali, deixar essa drenagem bem pérvia, não ficar obstruindo ali, mas às vezes aquilo já é suficiente, às vezes não, tem uma reação ali periosteal, então uma ossificação muito grande, tentando aquela reação de corpo estranho ali a esse dente, e às vezes a gente o corpo conseguiu conter aquele fragmento aquilo dali. Dali, exatamente, então às vezes é mais difícil, não é só você ir lá e buscar e tirar, aquilo já tá grudado ali, já tá ossificado ali, então você tem que às vezes ir com uma serrinha ali, com alguma coisa mesmo para tirar, sabe? Então o planejamento da cirurgia tem tudo isso, é só um dente que caiu ali ontem, ou já tem um mês, ou é um ano, entende? Para você planejar bem como você vai tirar aquilo e como você vai deixar aquilo depois, né? E eu falo muito com os pacientes, né? Às vezes o paciente... A gente tem todo série de protocolos aqui na clínica. E às vezes a gente fecha o orçamento com o paciente, e aí quando vem ali a tomografia, que a gente vai estudar mesmo para fazer ali, a gente muda. Olha, a gente encontrou um pedacinho de dente aqui, eu já ia fazer ali colocar um pouco de enxerto, já ia fazer o implante ali, mas agora eu vou ter que pausar isso e vou ter que consultar com o otorrino. Às vezes o paciente acha isso ruim, mas o ruim é lá atrás, onde não foi tirado esse pedaço de dente. Isso mesmo. Porque agora eu vou ter que chamar esse paciente aqui, vou ter que explicar para ele, vou ter que ver se ele tem uma reação ali que tá crônica, que tá uma cicatriz mesmo em volta daquele dente, ou se eu vou ter que tirar para poder fazer o implante dele naquela região. Então, eu acho que é uma questão ali de você
ter essa responsabilidade de avisar o paciente. É verdade. Foi o que eu te falei, né? A gente estava conversando isso agora mesmo. O paciente chegou para mim e se ele chegou antecipadamente, olha, eu vi que eu acho que vai chegar no seio da face, tem uma chance, tá inflamado aquele seio da face, passa com um otorrino antes de eu mexer nesse dente seu. Lógico, se possível, né? Ele não tá numa urgência. Eu gosto muito mais desse paciente e eu falo, esse dentista seu é bom. Não necessariamente ele assim, não é que ele seja bom, ele deveria ser todos assim, né? Mas hoje em dia, enfim, a gente tem que considerar que esse daí que fez é bom. Porque não é incomum, que eu não quero é receber depois o paciente já com muitas crises de sinusite e aí falou, não, eu fiz um tratamento tem uns 2 meses, de lá pra cá, meu nariz é só secreção todos os dias, já tomei uns 3 antibióticos diferentes, não melhora. Aí você fez uma tomografia e tá lá, a comunicação, tem uma fístula bem importante, que o dentista disse que por aqui no dente tá tudo bem, tá tudo fechado, mas lá a comunicação existe, o seio da face ainda tá aberto e tal, aí a gente tem que intervir. Então eu prefiro muito mais que venha antecipadamente mesmo, o dentista tá com qualquer dúvida, entre em contato com o otorrino, tem toda essa questão de comunicação entre os dois, sabe? Previamente, isso vai ser muito mais legal do que você tratar as consequências depois de talvez um tratamento de canal, um implante mal colocado, enfim, e essa questão mal planejado ali, né? Uma coisa até importante quando eu estava estudando, a evolução da questão dos recursos de imagem, tomografia e tudo, o que a gente começou a perceber? O canal aqui na parte superior é uma coisa muito crítica, porque a gente tem uma dificuldade de limpar esses canais, né? Então hoje com o recurso da tomografia, o que a gente começou a perceber? Analisando as imagens, depois que as tomografias foram consolidadas, a gente começou a perceber que muito dente, até mesmo já tratado de canal que não está doendo, continua ali, às vezes com pequenos focos de infecção, alimentando uma sinusite. Então, se o paciente tiver histórico de canal, mesmo que ele esteja assintomático, eu já fiz esse canal já tem 10 anos, se ele tiver assintomático, você pode ter uma raizinha ali nesse canal superior que ainda tem um resquício de matéria orgânica, de contaminação bacteriana, na verdade, e aí ele está alimentando uma sinusite do paciente. Então, essa parte eu estou muito atento. Hoje eu tive um caso assim de um paciente, na hora que eu fui fazer a palpação aqui na região da raiz, eu vi que tinha uma lesão ali e pode estar alimentando uma sinusite. É verdade. Isso é muito importante, tem que ter isso mesmo. E a gente, né, a gente vai, por exemplo, o paciente vem para o otorrino com questão de sinusite mesmo, falando que o nariz é ruim, que não respira bem, que tem muita dor aqui na face e tal, e às vezes a gente pega a tomografia e vê um dente ali muito incluso, e eu já aviso, olha, você vai precisar tirar esse dente aqui, ele tá incluso, indo quase no seio da face, mas escolha bem o seu dentista, cuidado, não é qualquer um que vai fazer, tem que tomar um cuidado ali mesmo, sabe, para não atingir o seu seio da face, enfim. Então tem que ter essa troca mesmo, otorrino e dentista nessa parte é fundamental, e a gente sempre na defensiva, sempre tentando mexer menos ali mesmo, para evitar qualquer contato, e hoje dente e seio da face. O que eu faço aqui na Santé hoje como diretor clínico é procurar o quê? Colocar o paciente com o melhor profissional da área. Então quando a gente vai fazer uma cirurgia num siso que está aqui perto, que chance de dar parestesia no nervo alveolar inferior. Ou quando é uma cirurgia que tem ali tá muito próximo aqui em cima, um implante que você tem que fazer um levantamento de seio. A gente costuma ter aqui na clínica um bucomaxilo, um implantodontista experiente, porque se acontecer ali uma perfuração do seio, que é uma coisa que pode acontecer, pode acontecer, gente? Isso é verdade. Isso não é falha do dentista, não é uma coisa que pode acontecer. Só que esse profissional, quando ele é mais capacitado, mas já está ali num grau de maturidade maior, ele já sabe resolver. E essa comunicação, a gente tem muito isso aqui na Santé. Queria te aproveitar e fazer uma pergunta muito importante, que é muito da sua área. Não tem essa especialidade no nosso conselho de odontologia ainda, que é a questão da odontologia do sono, né? Mas muitos dentistas fazem essa capacitação e tem os aparelhos que eu vejo alguns dentistas, alguns colegas que têm essa capacitação, que estudam essa parte do sono, que começam a fazer. No dia a dia, assim, quais são os recursos assim que o dentista usa em conjunto com o médico? Você chega a fazer algum aparelho intraoral para poder ajudar? Fala um pouquinho dessa parte para mim. Ótimo você tocar nesse assunto. A gente tem, voltando lá então na questão da apneia, como eu tinha te falado, ela tem
estágios, assim, né? Então ela pode ser uma coisa mais leve, desde o ronco mesmo, que seria o mais leve, até uma apneia mais grave. E aí, nesses estágios, normalmente estágios mais leves, moderados, dependendo do problema do paciente, porque se ele tá roncando, se ele tá tendo apneia, ele tá tendo obstrução, e a gente depende desse grau de obstrução e desse local de obstrução, é aí que entra o otorrino. Melhor o profissional para descobrir qual o local de obstrução e tal, vai ser o otorrino sem dúvida, porque muitos outros profissionais vão mexer com essa parte do sono, mas o de ver esse local da obstrução é o otorrino. E aí a gente viu esse local, por exemplo, é uma mandíbula que ela tá meio para trás, ela tá fechando o espaço lá atrás na garganta, uma língua que tá meio que caída lá para trás, um paciente que está dormindo com essa boca aberta. E se eu colocar um aparelho nele, um aparelho que traga a mandíbula um pouco mais para frente, então no momento que eu trouxer essa mandíbula, ele vai segurar um pouquinho essa língua, dar uma esticadinha assim na língua, então os músculos aqui atrás vão estar mais esticados, a língua mais para frente e mais espaço aberto na via aérea. Então o paciente ronca menos, tem menos apneias, por causa desse espaço aumentado lá na parte posterior da via aérea, por exemplo. E essa parte o otorrino faz ou geralmente não, aí o que a gente vê, dentista? a gente avalia que, imagino que para você, então por isso um tratamento muito personalizado, individualizado, então não é para todo mundo o aparelho intraoral, mas para muitos pacientes resolve, ajuda, principalmente aqueles que você acha que seja essa obstrução aqui mais alta mesmo, que tenha mesmo essa retroagnatia, que é essa mandíbula um pouco mais para trás, por exemplo, essa língua um pouco mais caída, pacientes mais jovens, que têm uma apneia mais leve. Isso tudo é um indício de que o tratamento deve dar certo, deve ajudar mais esse paciente. Então a gente encaminha para um dentista que tenha uma capacitação, que esteja tratando pacientes com sono, né, com ronco e apneia, que eles vão ser capazes de fazer o aparelho intraoral. E esse aparelho não é um aparelho que você compra na farmácia, não é molde pré-moldado, nada disso. A pessoa sempre quer achar alguma coisa no Shopee, no Mercado Livre. Não vende no Mercado Livre. Não é assim, isso não existe. Exatamente. Então, esse aparelho é personalizável. Então, primeiramente, a pessoa tem que ver se tem condição de fazer o aparelho. Ele precisa ter, no mínimo, dentes necessários ali para segurar esse aparelho, um mínimo de dentes, né? Precisa realmente ter um ganho de mandíbula. Não adianta a pessoa chegar 1 milímetro para frente, não vai adiantar muita coisa, mas tem gente que tem um ganho muito grande da mandíbula. Esse ganho faz diferença também, porque não adianta também jogar e não fazer muita diferença. Paciente que já tem muito problema aqui na ATM, então se você já abre e fecha a boca, a ATM estala, já tá com dor, e aí você ainda vai trazer o dente para frente, ele vai dormir a noite toda com esse dente mais para frente, possivelmente essa ATM vai dar problema para ele também. Então, talvez não valha a pena muito interessante o aparelho para esse paciente. Então, a gente seleciona mais ou menos os pacientes. Então, acho que para você o aparelho seria interessante. Eu vi você, achei que você está roncando, que você tem uma doença mais leve, você é magro, você é jovem. Você é um paciente ideal para aparelho intraoral. Deixa eu te mandar para o dentista fazer essa avaliação. Eu acho que, de tudo que você está falando aqui, o que eu estou achando interessante? Que a importância de, ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, ao longo da sua evolução, que a gente tem ali, por exemplo, né, você precisa ter aquele tratamento básico, clínico, que vai resolver ali 80% dos problemas da população, mas a gente precisa dos especialistas. Só que qual que é o problema? Querer resolver tudo sozinho. O dentista não pode querer resolver a parte do ronco sozinho, e muitas vezes, se ele tiver a parceria com o otorrino que tem essa mente aberta, os dois têm a mente aberta, os dois estudam e sabem ali a área de cada um, o que você vai ter? Você vai ter, não é eu que estou ganhando, nem você que está ganhando. Essa parceria, quem ganha é o paciente. O paciente que tem que ter o melhor. E quando a gente se une, então, tudo que você falou, o que eu entendi? Né? O dentista, mais uma coisa que a gente pode estar atento e ajudar o paciente. Olha, você é um paciente que está respirando mal, adulto, vamos pensar no adulto agora, né? E o aparelho é uma coisa muito séria. Eu já tive paciente aqui que ele fez o aparelho do sono, já devia ter 3 anos que ele tinha esse aparelho, mas já tinha 2 anos que ele não ia no médico, já tinha mais de 2 anos que ele não ia no dentista, o aparelho estava movimentando o dente dele, já estava com um odor muito forte, porque o aparelho tem que ser trocado. Não é só usar o aparelho, não é só isso. Usar o aparelho. E então, o paciente tem que ter, dá pra gente se comunicar e o paciente tem que fazer a parte dele. Sempre vai ser esse conjunto. E vamos supor, se o paciente tiver um ronco ali muito forte, ele vai ter que fazer a parte dele, do otorrino, mas os 50%, 60% ainda é responsabilidade dele. Ainda é, sem dúvida. E a gente tem que pensar que o ronco, a apneia, todos esses problemas do sono
Às vezes não é uma causa só, são multifatoriais, são muitas causas. Essas causas todas precisam ser tratadas. Eu tô falando de, por exemplo, mexer aqui na boca. Vamos botar um aparelho na boca, beleza. E o nariz, tá bom? E você tá super obeso, tá com muito excesso de peso, por exemplo, nós temos que emagrecer também. Nem tudo, nem só emagrecer vai ajudar, nem só dormir de lado vai ajudar, nem só fazer o aparelho vai ajudar. Então, o paciente tem que fazer a parte dele. Ele foi no dentista, o dentista também tem que fazer a parte dele. A gente falou que não se compra na Shopee, não tem no Mercado Livre. Legal. O dentista vai fazer todo esse aparelho pré-moldado e tal. E aí tem que ter esse avanço, e o avanço é milimétrico e aos poucos, não é do dia pra noite que eu vou passar a dormir com o meu queixo assim pra frente, não. Vai milímetros, daqui a algumas semanas a gente vai avançando mais um pouquinho. A gente não avança o máximo do paciente também por causa de, realmente, de dor, de incômodo, enfim. E aí o dentista tem que ir avaliando as consequências. Tá mexendo ali nos dentes, tá dando problema na TM. Tá tirando o dente do lugar. Tá tirando o dente. E outra, tá melhorando? Não era pra melhorar o ronco, não era pra melhorar o seu sono? Você parou de roncar, a gente tem outro. Hoje em dia, eu durmo sozinho, doutor. A gente tem aplicativos hoje em dia pra saber. Por exemplo, você bota seu celular ali do lado da cama, tem um aplicativo que vai falar, você roncou, dá nota pro seu ronco, ele grava o seu ronco, entende? Mesmo? Tem, então o paciente consegue saber se tá roncando ou não. Um antes e um depois do tratamento, por exemplo. E o seu sono? Você não falou que acordava e tava mal, né? Não sentia bem disposto. E agora que você tá usando o aparelho? Tá indo tudo bem? A gente tem que avançar mais, porque ainda não melhorou isso e tal. Então, não é só usar o aparelho. Não é só assim, saiu do dentista com o aparelhinho, vou embora e nunca mais vou precisar de voltar aqui. O paciente, ele nem vou voltar no otorrino. Mais... Exato, eu mandei o paciente pro dentista, o dentista vai avaliar, legal. Eu peço, por exemplo, em 3 meses para reavaliar com um novo exame do sono, uma nova polissonografia. 3 meses talvez seja o ideal para esse dentista fazer toda essa avaliação, fazer todo esse manejo ali, avançou o que tinha que avançar e tal. Legal, tá indo tudo bem? Volta aqui comigo agora, a gente vai fazer uma reavaliação, deixa eu fazer o exame do sono, mesmo que você fale que tá tudo 100%. Quero provar, quero ver. E às vezes não é muito incomum, a gente fala, olha, você tá dormindo muito melhor, tá, mas ainda tem um pouquinho de apneia aqui, ó. Tá vendo? Eu te pedi para você emagrecer 5 quilos que seja, você só conseguiu 1 quilo. Talvez se a gente perder os 4 que tá faltando, vai melhorar isso daqui, ó. Porque você fez o trabalho do dentista, né? Não é? Mas faltou outra coisa aqui, ó. O dever de casa você não fez completo, por isso que não melhorou completo aqui também. Então, a gente tem que ter isso, tem que ter esse acompanhamento. O paciente não é nosso, né? Então, a troca que a gente tem que fazer para beneficiar ele, o paciente também tem que fazer essa troca com a gente. O que a gente pedir, ele também tem que fazer esse dever de casa. Não, isso é muito importante, porque igual essa questão que você falou, eu trabalho muito com a questão da DTM. Se um paciente tiver com uma articulação que já está ali com deslocamento de disco, que ele já está com dor na articulação, esse paciente não é candidato a um aparelho intrabucal, né? Então, e aí quais são as outras opções? Fala só um pouquinho para mim do CPAP, porque eu tenho um pouquinho de curiosidade sobre ele. Perfeito. A gente tem muitas outras opções em si, a respeito medicamentosas, realmente medidas posturais, o dormir de lado, o emagrecer, enfim, medidas clínicas, assim, que isso ajuda também na questão do sono, do ronco, da apneia também, mas principalmente para quadros mais leves. Quando a gente tem uma apneia grave, como o aparelho que eu falei, que casos leves e moderados, esse aparelho intraoral. Agora, quando a gente tem casos graves, uma apneia que já está ali há muito tempo, o paciente com muitas comorbidades, então o paciente já tem pressão alta, tá com diabetes, tá com apneia do sono, eu falo que é uma bomba relógio. A qualquer momento, ele dormindo à noite, aliás, os pacientes têm muito medo de que no dia que eles descobrem assim, doutor, eu parei de respirar 300 vezes à noite, eu vou morrer dormindo, vem a esposa com o marido assim do lado, doutor, eu vejo ele para de respirar enquanto ele tá dormindo, e aí eu falo, olha, não vai ser assim que ele vai morrer. Se ele tá 300 paradas de respiração numa noite, o corpo dele sabe o que fazer quando ele para de respirar, entende? Agora, o problema pra mim maior é na hora que ele acorda de manhã super cansado e pega o trânsito e fica parado no sinal ali 10 segundos que ele cochila e às vezes ele bate o carro. Pra mim isso é muito mais consequência. De risco, né? Exatamente. Então, e a irritabilidade dele, que ele não vai retender, isso tudo é muito pior do que a noite ali, porque a noite ele já para muitas vezes e tal. Enfim, essas consequências diurnas ali são muito importantes também. Então, o paciente precisa tratar logo, tratar urgente, entende? Porque ele tá muito grave. E aí a gente abre mão desse CPAP. Esse CPAP, o que ele é? Uma sigla em inglês que fala de um tratamento de pressão contínua na via aérea. Costumo falar, por exemplo, assim, para falar para os pacientes, para eles entenderem. Sabe aqueles brinquedos de pula-pula, a gente liga na tomada, cresce aquele castelinho, as crianças ficam pulando ali. Então tá cheio de ar com pressão positiva ali dentro. A gente falou que o ronco e a apneia era por conta de um fechamento, uma obstrução na via aérea.
Se eu ligar um aparelho na tomada que fica soprando um ar durante a noite, ele vai abrir a via aérea e a via aérea vai tentar fechar e ela não vai conseguir, porque esse aparelho está deixando essa via aérea aberta. Então o paciente vai puxar o ar a noite inteira, normalmente, o oxigênio, mas o aparelhinho é que vai estar deixando a garganta aberta. Então ele não está respirando por aparelho. O aparelho só está ajudando a manter a via aérea dele aberta. Quem respira é o próprio paciente ali durante a noite. E esse paciente, ele tem outros tratamentos para ficar livre dele. Exatamente. Agora sim, isso é para uma apneia grave. A gente não tem muita opção de outros tratamentos para tratar a apneia grave. Por quê? Porque ele já deixou ficar grave. Não foi de ontem para hoje que ela ficou grave. Então a gente tem tratamentos alternativos para quando tá um ronco, uma coisa mais leve. Mas obviamente que se o CPAP trata uma apneia grave, ele também vai tratar um ronco, ele trata uma apneia mais leve, não tem problema nenhum. Hoje a gente diz que o CPAP é o nosso padrão ouro, é o nosso melhor tratamento mesmo, ele vai tratar qualquer tipo de apneia, a mais grave que precisar, a gente vai conseguir essa pressão positiva para fazer esse tratamento do paciente. Então ele não deve deixar chegar até a apneia grave, porque todo mundo que começa, às vezes vai querer usar ou fala desse CPAP, às vezes vai assim, não, eu não queria esse CPAP, queria uma outra coisa. Às vezes ele já não tem mais tanta opção assim, já tá grave. A gente até pode, às vezes, vamos fazer uma cirurgia, vamos emagrecer, paciente que realmente faz uma bariátrica, era bem obeso e tal, perdeu ali 40 quilos numa bariátrica, aí tinha um desvio de septo, operou o desvio de septo, fez tratamento, enfim, outros, e aí ele usava um CPAP e de repente ele vai parar de usar. Por quê? O tratamento, qual era a causa da obstrução dele? Era uma obesidade, por exemplo. Melhorou a obesidade, agora exatamente, aí agora ele melhorou, então porque a gente tirou a causa, tá? Agora, às vezes é o paciente por conta da causa do envelhecimento, a flacidez dos músculos da garganta, mulheres na menopausa, isso é muito legal de falar assim, homem ronca muito mais do que a mulher. Mas depois de uma certa etapa na mulher, depois que ela entra na menopausa mesmo, elas praticamente se equiparam com os homens, porque elas perdem essa questão hormonal e os hormônios, o estrogênio principalmente, ele mantém uma flacidez nos músculos da garganta e aí mantém essa via aérea da mulher aberta. A mulher passou na menopausa, ela cai muito o nível de estrogênio, o estrogênio não mantém mais essa garganta tão aberta e a mulher passa a roncar e ter apneia durante a noite, isso depois dos 50, 60 anos. Então a mulher nessa etapa vai ter problema com o sono mais, ela costuma ter mais insônia, com aqueles fogachos, aqueles calores e tal, e ainda passa a roncar. E às vezes a gente vai fazer o quê? Ela é uma coisa da flacidez ali da mucosa, às vezes a gente não vai conseguir tratar com outras coisas, a gente vai ter que ir direto para um CPAP, porque ela já tem pressão alta, ela já está com diabetes também, enfim, já tem umas outras comorbidades que eu não posso deixar esse paciente ter um risco cardiovascular aumentado e falar assim, não, só dorme de lado, emagrece, mês que vem você volta, deixa eu ver se fez tudo bem. Às vezes o paciente não volta o mês que vem e não emagreceu nada. Fala, então, ó, eu te dei sua chance, agora nós vamos ter que ir pro CPAP mesmo, entende? Que legal. Por isso, o tratamento tem que ser muito individualizado. Uma outra coisa interessante, assim, você faz atividade física, eu costumo perguntar bastante para eu entender o paciente, para qual tratamento eu vou personalizar para ele. Vai dar certo. Você faz atividade física? Ih, doutor, odeio academia. Não, quase nunca vou. E sua alimentação? Doutor, eu não tenho tempo nem de comer. Eu tomo um café em casa, no almoço eu como o que tiver ali, engulo a comida e à noite eu vou comer chego em casa e como uma pizza. É praticamente toda noite assim. Tá, e você quer mudar a sua alimentação? Eu deveria, mas eu não consigo. Então assim, não adianta ele sair do meu consultório assim, é óbvio que eu vou falar pra ele. Você precisa melhorar a sua alimentação e tal. Mas olha aqui, toma uma receitinha aqui de um plano alimentar pra você, que você vai comer isso, isso, tal. Ele não vai fazer. E aí eu falo bem assim, aí você vai fazer atividade física longe do horário de dormir, não faz lá 10 horas da noite quando você chega em casa não, tá? Tenta fazer de manhã. Acorda 1 hora antes, acorda que horas? Acorda 5h30. Então, agora você vai passar a acordar 4h30 da manhã e você vai na academia de manhã porque você precisa, tá? Aí depois você vai comer assim, castanha durante o dia. Nunca mais volta você. Ele não vai voltar. Eu não individualizei o paciente, você entendeu? Eu não individualizei o tratamento. Eu tenho que saber com que paciente eu tô lidando para eu dar um tratamento personalizado para ele. Aí sim vai fazer efeito. E ele tem que voltar. Faz essa dietinha aí, tá tudo bem. E tchau. Não, o paciente meu já sai do consultório já com o dia do retorno. Não que eu já vou marcar, mas eu digo assim, daqui 1 mês eu quero te ver. Que legal. Conversa com a minha secretária lá, porque daqui 1 mês você vai ter que voltar. Eu quero ver se tá evoluindo bem, entendeu? Porque se não tá evoluindo, eu já vou falar, essa terapia não deu certo pra você, nós já vamos tentar a segunda agora. Eu te dei essa chance e tal. Até que o paciente às vezes se convença mesmo a esse tal desse CPAP, que costuma eles não... Também não é fácil de adaptar, né? Não é tão fácil de adaptar, exatamente. Então, enfim, não é que seja ruim, porque é um tratamento muito bom, mas as pessoas têm muita repulsa a ele, entende? Mas
é uma vida antes e uma vida depois. Os próprios pacientes falam isso. Doutor, você salvou minha vida depois que eu comecei a usar esse PAP. Vida, casamento. O casamento, principalmente. Eu sou casamenteiro também. Muito você paciente salva muito casamento. Salvo muito casamento. Rodrigo, graças a Deus. O mais legal do nosso podcast é que se a gente se encontrar depois, fizer mais uma lista de assuntos que a gente pode tem mais falar, 2 horas para falar. A gente tem mais 2 horas para falar. Então eu vou finalizar aqui com muita gratidão. Sentir assim, o papo fluiu, a gente tem muita coisa que a gente pode explorar, muita coisa que serve de alerta para o pessoal, que para ter um olhar mais para próprio, né, um olhar mais para dentro, uma coisa mais de, né, uma coisa mais slow food mesmo, aquela coisa de desacelerar para você se cuidar, porque chega uma hora que não vale a pena e você perde a sua saúde nessa correria louca do dia a dia. Então, eu queria te agradecer. A porta tá aberta pra gente poder trazer mais assunto legal aqui pro pessoal, porque o papo foi muito gostoso. Eu que agradeço demais o convite, foi muito legal mesmo o nosso papo, gostei bastante. Foi realmente um papo que fluiu muito, espero que tenha ajudado bastante as pessoas, né? Se ajudado a gente já fica feliz. Tô muito feliz, no dia que esse podcast for no ar, se alguém me ligar depois, falando que viu meu podcast, que nosso podcast, que falou, doutor, eu tô roncando, eu vi que você falou que não é normal, ou então qualquer coisa ali do dentista, um dentista que me encaminhou, porque ouviu do nosso podcast, assim, eu vou ficar muito feliz mesmo. Então, tô muito agradecido pela nossa conversa, espero que a gente tenha ajudado, espero que o pessoal tenha gostado, foi um papo legal também, e estamos aí à disposição também para no que precisar. Fala um pouquinho das suas redes sociais para o pessoal poder te encontrar. Perfeito, eu tenho um Instagram profissional, dou muitas dicas lá, principalmente a respeito de sono, a respeito da respiração, tem conteúdo, tem minha bebê lá também, todo mundo adora quando posta ela, mas enfim, faz parte também, né? Tem aqui o meu @, podem me seguir, @Dr. Belumati nas redes sociais. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem lá, vai ter um prazer em responder. Ele responde na hora. Obrigado. Te agradeço, Rodrigo, e para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Pode Sorrir. Se inscreva agora aqui no nosso canal da Santé para não perder nada. A gente também está no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Você também nos encontra no Instagram da Santé, @Clínica Odontológica Santé. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.